Em primeiro lugar, ou você tem que estar com o bolso muito cheio, muito tranquilo, porque às vezes a venda de uma área para incorporação, ela pode te dar um resultado financeiro muito bom, mas pode demorar 6 meses, 1 ano, sabe? Você não pega uma área para incorporação, vou vender só áreas para incorporação e vai sair, a semana que vem você vai estar vendendo. Então, o que acontece é que no dia a dia da gente, a gente precisa de dinheiro todo mês. As contas vencem todo mês, você tem que ir no supermercado todo mês. Então, se você tiver que se especializar em um segmento, você tem que se especializar num segmento que te dê esse retorno, no mínimo, todo mês para você pagar as suas contas. Então, por que a gente defende o quê? Eu acho que você, como corretor de imóveis, pode até, sabe, gostar mais de fazer uma coisa ou outra, mas você tem que ficar atento a todas as oportunidades de ganhar dinheiro. Nós não temos salário, a gente não tem ajuda de custo, o corretor só ganha quando vende e quando recebe a comissão. Então, a menos que você tenha uma conta bancária muito boa, você pode até falar, pô, eu só vou trabalhar com alto padrão. Mas vai vender um hoje, vai vender um daqui 6 meses. Então, essa questão da especialização vai muito da condição financeira de cada um e da necessidade. Quer dizer, então, eu acho que se você fala, pô, eu vou me dedicar a vender só alto padrão, se passar na tua frente apartamento de 150, 200 mil, você começar a abrir mão, talvez você não tenha o seu dinheiro no mês a mês. Então, a especialização num segmento pode ser interessante desde que você tenha um respaldo financeiro para levar a tua família para frente. Porque corretor de imóveis é isso, não tem salário nem ajuda de custo. Tem só a certeza das contas todo mês. Então, toma muito cuidado com essa especialização. É por isso que eu defendo isso. Obrigado, boa noite. Amigo Feliciano, eu estive na Europa e que me chamou a atenção é que eles têm um catálogo assim na porta da imobiliária e tem os preços individuais de cada prédio. Por que não se usa aqui que facilita muito mais o corretor e o comprador? O que o senhor acha disso? Uma opinião, simplesmente. Nada mais. Ok. Tem algumas imobiliárias, por exemplo, no litoral você pode dar uma rodadinha que você vai encontrar alguma coisa assim. Na Europa você vê essas lojas, que são lojas pequenas, que tem lá tudo envidraçado e tem as ofertas lá. Quer dizer, isso é muito comum lá fora. Só que essa prática aqui depõe um pouco. Se você passa numa loja, o Brasil ainda não tem a cultura para isso. O Brasil hoje, se você montar uma imobiliária, colocar no vidro lá, começar a pendurar um monte de coisa, vão achar que aquela é uma imobiliária brechó. Entendeu? Infelizmente, a cultura, nós não temos cultura ainda para isso. Sabe, lá é comum. Lá é comum também você comprar imóveis através de revistas, você não compra através de jornais. Então, são coisas que às vezes são boas lá fora, mas que se você for trazer para cá, você acaba denegrindo a sua imagem, entendeu? Ainda é incompatível e a cultura nossa vai reputar aquilo como um brechó, como diz o colega. Alguém mais vai fazer pergunta? Boa noite, professor. Eu observei uma situação que a venda estava quase feita. Só faltava canetar lá. Entretanto, quando, no final de tudo, veio a palavra drywall. O que o senhor tem para nos apresentar em relação a drywall, já que algumas empresas estão usando muito, está entrando, se aprofundando nesse material? O que o senhor poderia nos dizer numa situação dessa? Ok, o drywall, se você falar isso nos Estados Unidos, é uma coisa extremamente normal, o pessoal conhece muito bem. No Brasil não existe ainda uma cultura, por quê? Porque não fizeram um trabalho, sabe, de colocação no mercado desse produto à altura. Se você tem só o empreendimento construído com paredes de drywall, a primeira coisa que você tem que passar para o cliente é o seguinte: você vai ter que fazer parte o quê? Do problema ou da solução? Você não pode, porque o seu cliente não tem a cultura do drywall.
não só o seu cliente, como, sei lá, eu acho que metade da população, quando você fala em drywall, realmente ele não gosta. Mas o que você vai fazer? Vai fazer parte do problema ou da solução? Realmente é drywall. Não, é drywall. Agora, como é que é feito? As paredes externas é tudo estrutural. O porquê do drywall? Porque o drywall é o quê? Ele te dá mais espaço, ele te dá o mesmo conforto, são só as paredes divisórias internas, são divisões de ambiente, e da maneira que é colocado, que é produzido o drywall, ele tem o mesmo efeito de uma parede, com uma diferença: dá uma boa acústica, dá uma boa, em termos de aquecimento, frio, dá uma boa sensação térmica no apartamento. Então, quer dizer, o drywall é a maneira como você vai vender para o seu cliente. Se você compactuar, se a gente sair daqui dizendo, não, o drywall realmente não é bom, o que vai acontecer? Vai perder venda uma atrás da outra. Então, o conselho, fundamento básico, estudem o que é drywall, como é feito o drywall. O drywall bem feito, ele tem as suas vantagens. Não é o drywall você colocar só a estrutura de alumínio e só a chapa do gesso acartonado. Não. Dentro do drywall tem um acabamento acústico, não é um drywall feito em casa. Se você vai fazer um drywall vagabundo feito em casa, que você põe lá a estrutura de alumínio, encosta as duas lâminas do cartonada de gesso, aí sim você vai ter uma parede fraca. Mas se você tem um enchimento, você tem todo um acabamento bem feito desse drywall, ele é tão bom quanto uma parede. Então não pode fazer parte do problema. Tem que buscar soluções e defender, porque é o que você tem que vender e é o que você vai ter que oferecer para o seu cliente. Então tem que pegar e fazer parte da solução. E dizer que o drywall é tão bom quanto uma parede de alvenaria, tanto é que é utilizado nos Estados Unidos há anos, e eu aconselho a gente entender um pouquinho, porque muita construção vai sair e está saindo com essas paredes divisórias em drywall. É a maneira de a gente começar a ter essa concepção da coisa. Os quadros têm bucha especial que retém de qualquer maneira. Você não pode simplesmente colocar a bucha normal, porque não. Mas a bucha do drywall, ela tem uma trava por trás que dá a mesma firmeza de uma parede de alvenaria. É como tratar a situação na hora. Não fazer parte do problema é fazer parte da solução. Defender, porque é um produto que com certeza a gente vai continuar se deparando e vamos ver muita obra no futuro com essas características. Okay? Porque estão imaginando que realmente o futuro, estão produzindo porque no futuro vai ter muita construção desse tipo, né? Senhor Feliciano, boa noite. Boa noite. Eu só gostaria que o senhor pudesse explicar para nós qual que seria hoje, na sua concepção, o maior desafio no mercado imobiliário e por quê? O maior desafio do corretor perante ao mercado imobiliário? Olha, eu acho que o grande desafio do mercado imobiliário hoje, a gente entendeu o seguinte, que a globalização veio, as grandes estão se juntando, o pessoal está se profissionalizando, cada vez mais o pessoal está se profissionalizando, e quem não se atualizar vai ficar para trás. Então, eu acho que o grande desafio, o que é? A gente realmente está participando e está preparado para enfrentar isso aí. Porque quem não estiver preparado vai dançar. As empresas que não estiverem preparadas vão dançar. As empresas menores hoje têm que ter os melhores corretores, os mais bem preparados corretores. Por quê? Porque o que ela vai vender é justamente isso. Ela não é